Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai encontrar uma resposta para uma pergunta que aparece frequentemente na física. Por que o oscilador harmônico simples é chamado de paradigma da física? A todo momento em física a gente ouve essa frase. Nesse vídeo a gente vai entender por quê. Então vamos começar com um sistema unidimensional descrito por uma energia potencial U. Os resultados que a gente pegar, eles também existem análogos para sistemas em mais de uma dimensão. Só que naquele caso, o formalismo de mecânica newtoniana não é apropriado, muito longe disso. O formalismo apropriado é o de mecânica analítica. Então aqui a gente vai se concentrar em uma dimensão. Eu quero uma energia potencial arbitrária com uma condição, que ela possua um ponto de equilíbrio estável, como esse daqui. Então, nessa figura que eu escolhi, para esse potencial, eu tenho esse ponto aqui como um ponto de equilíbrio estável. Quem não lembra o que é estável, reveja o último vídeo. Eu vou fazer uma expansão em série de Taylor para essa função energia potencial em torno desse ponto de equilíbrio estável. Então, expandindo em Taylor, em torno de x de equilíbrio, eu tenho o de x igual a função aplicada no ponto de equilíbrio, mais a derivada primeira aplicada no ponto de equilíbrio, vezes x menos o ponto de equilíbrio, mais 1/2 da derivada segunda aplicada no ponto de equilíbrio, vezes x menos x de equilíbrio ao quadrado, mais infinitos termos. Agora notem que a função aplicada no ponto de equilíbrio é um número, uma constante, o zero. A derivada da função no ponto de equilíbrio é zero, por definição de ponto de equilíbrio. Não tem força aqui, e essa derivada está associada com a força. Se anulou. E a derivada segunda da função, quando eu aplico no ponto, vai me dar um número. Vamos chamar esse número constante de k. Então, a gente, expandindo em série de Taylor essa função u em torno desse ponto, a gente encontrou u de x igual uma constante mais 1/2 de k vezes x menos x de equilíbrio ao quadrado, mais termos de ordens superiores, em x menos x de equilíbrio, ordem 3, 4, 5 e assim por diante. Essa energia potencial a gente sabe qual sistema é descrito por ela. Um oscilador harmônico simples, constante, que é completamente irrelevante, mais 1/2 de k x menos x0 ao quadrado. Isso aqui é oscilador harmônico simples. Lembra que essa constante eu posso remover, eu posso redefinir o zero de potencial, certo? Então, isso respondeu a nossa pergunta. Sempre que eu tiver um sistema físico com um ponto de equilíbrio estável, eu vou ter essa aproximação aqui, em torno do ponto de equilíbrio. Notem que isso aqui é uma parábola. Essa curva em verde não é uma parábola, mas se eu ficar próximo do ponto de equilíbrio, a curva em verde parece essa parábola em roxo. Por isso que essa aproximação também é chamada de aproximação parabólica, por causa dessa parábola, ou harmônica, porque caiu em oscilador harmônico simples. A força sobre a partícula de massa m, só pegar essa aproximação e calcular a derivada. F igual a menos du dx. Então, próximo do ponto de equilíbrio, a força vale. Esse termo não contribui, e aqui vai ficar menos
cai o 2, fica kx menos x0. Lei de Hooke. Certo? Se esse sistema é um oscilador harmônico simples, ele vai oscilar com uma certa frequência natural. A frequência natural é o nosso ômega 0, que é, a gente já sabe, raiz de K sobre M. Mais para frente eu discuto mais um pouquinho sobre isso. E o K é a derivada segunda aplicada no ponto de equilíbrio. Então isso aqui é U, duas linhas, aplicada em x de equilíbrio, sobre a massa da partícula. Notem o seguinte, pessoal, se eu pegar um ponto de equilíbrio instável como esse aqui, não tem aproximação harmônica. Eu não vou ficar com um potencial com essa cara aqui. A aproximação, a parábola, está para baixo, mas uma parábola para baixo não é o potencial de um oscilador harmônico simples. Vamos escrever a equação de movimento e resolver ela? Então, a equação de movimento, segundo a lei de Newton, na partícula, massa vezes aceleração, igual a força, menos K vezes, estou pegando essa expressão aqui, x menos x de equilíbrio. Esse x0 aqui, entendam como x de equilíbrio. E a gente vai resolver essa equação. Esse x menos x de equilíbrio, vamos chamar de y, ou seja, a derivada segunda de y em relação ao tempo, isso aqui é constante, vai me dar derivada segunda de x em relação ao tempo. Então, eu quero resolver essa equação aqui. M, y, dois pontos, vou usar essa notação para a derivada segunda no tempo, mais k, y, igual a zero. Divido tudo por m, o k sobre y vai dar ômega 0 ao quadrado, então fiquei com y, dois pontos, mais ômega 0 ao quadrado, y igual a zero. A equação que define o MHS, movimento harmônico simples. Vamos resolver essa equação de maneira sistemática, a gente já sabe a solução dela, mas vamos fazer com detalhe, porque aí a gente vai usar esses mesmos detalhes, essa mesma sistemática, para resolver problemas mais complicados, como o oscilador amortecido e o oscilador forçado. Então, vou propor uma solução do tipo y igual a e na lambda t, e eu preciso determinar quem é o lambda. Então, y ponto é igual a lambda e na lambda t, que é y. Y, dois pontos, cai mais um lambda, lambda ao quadrado, y. E jogo nessa equação aqui. Lambda ao quadrado y mais ômega 0 ao quadrado y igual a zero. Coloco o y em evidência. Lambda ao quadrado mais ômega 0 ao quadrado vezes y igual a zero. Quero uma solução não trivial dessa equação, ou seja, uma solução em que o y não seja zero. Então, esse parênteses tem que ser zero. Isso me dá lambda ao quadrado igual a menos ômega 0 ao quadrado. Lembrem que menos 1 é igual a i ao quadrado. Então, isso aqui é i quadrado, onde i é um número imaginário, ômega 0 ao quadrado. Essa equação tem duas soluções distintas, as duas raízes. Lambda igual a mais ou menos i ômega 0. Então, as soluções da equação diferencial são e na i ômega 0t, substitui o valor de lambda, e na menos i ômega 0t. Essas duas funções são linearmente independentes, e para uma equação
de segunda ordem, eu preciso de duas soluções linearmente independentes para formar a solução mais geral possível. Então, vou combinar linearmente essas duas. Eu vou gravar um vídeo mais para frente com todos esses detalhes. Um resumo sobre como resolver equações diferenciais ordinárias. Então, a solução mais geral aqui vai ser y igual uma constante e na i ômega 0t mais outra constante e na menos i ômega 0t. Essas constantes podem ser quaisquer números complexos, não precisam ser reais. Só que o y é real. Se isso aqui for um sistema massa-mola, vai ser a posição dessa partícula, é um número real. Então, y pertence aos reais, é equivalente a y igual ao complexo conjugado dele. Também vou gravar um vídeo resumindo números complexos. Usando essa condição para essa expressão, eu tenho a e na i ômega 0t mais b e na menos i ômega 0t igual. Complexo conjugado, onde tem i, coloca menos i. Aqui eu tenho um número complexo, vou deixar a estrela. Então, a estrela e na menos i ômega 0t mais b estrela e na mais i ômega 0t. Troquei o sinal do i. E comparo. Lembrem que eu falei que as exponenciais com sinal trocado são linearmente independentes. Portanto, isso aqui é uma laranja, isso aqui é uma maçã. Comparo laranja com laranja, maçã com maçã. Então, estou comparando essa laranja com essa laranja. Então, esse coeficiente tem que ser igual a este. A igual a B estrela. Essa maçã com essa maçã, esse coeficiente é igual a este. B igual a A estrela. As duas condições são idênticas. Então, vou reescrever essa expressão aqui usando essa condição. Então, y igual, vamos escrever em termos de A e na i ômega 0t. Peguei o primeiro termo. Mais o B é A estrela. Então, A estrela e na menos i ômega 0t. Como esse A é um número complexo qualquer, eu posso escrever assim, representação polar. A é igual a um número real azão e na i vezes um número real θ. E isso aqui vai ficar, portanto, A e na i θ e na i ômega 0t mais esse número complexo só vai alterar o sinal do i, porque esse azão é real. A e na menos i θ e na menos i ômega 0t. Coloco o A em evidência, junto as exponenciais, e na i ômega 0t mais θ, mais e na menos i ômega 0t mais θ. E agora eu uso a fórmula de Euler. A gente sabe que e na i alfa com alfa real é igual a cosseno alfa mais i seno alfa. Ou ainda, cosseno alfa é igual a e na i alfa mais e na menos i alfa sobre 2. E seno alfa é igual a e na i alfa menos e na menos i alfa sobre 2. O que eu tenho aqui é justamente esse numerador. Então, essa expressão vai ficar 2 vezes A cosseno e o meu alfa é ômega 0t mais θ. Esse 2A a gente chama de B.
Então, y igual a b cosseno de ômega 0 t mais θ. A diferença entre um seno e um cosseno é simplesmente uma fase, uma fase de 2π. Então, eu posso escrever isso aqui ainda como b seno de ômega 0 t mais θ', uma outra constante aqui. B e θ, ou B e θ', são os dois parâmetros livres, reais, determinados a partir das condições iniciais. Quem são as condições iniciais? Vamos abreviar por CI. As condições iniciais são dois valores para algum instante de tempo de y ou da derivada dele. Em geral, a gente pega y e a derivada. Em geral, a gente faz assim: y de t0 igual a y0 e y ponto de t0 igual a, vamos chamar, v0. Essas são as condições, um exemplo de condições iniciais. Com elas, a gente determina b e esse ângulo aqui. Não é a única maneira de escrever a solução para o oscilador harmônico, tem outras maneiras, mas essa aqui já vai ser suficiente para a gente. Eu vou gravar então um vídeo resumindo números complexos, vou gravar um vídeo resumindo a teoria geral das equações diferenciais ordinárias, bem resumido, e depois a gente vai para problemas mais complicados, como o oscilador forçado e o oscilador amortecido. Então, nesse vídeo é isso, pessoal. Até o próximo.